Todo mundo conhece inveja, né? Todo mundo conhece, todo mundo fala, ai, mas inveja é um horror. Nossa, inveja seca até pimenteira. Inveja é a pior coisa que tem. Inveja é a pior coisa que tem. Mas você sabe lidar com a inveja? Sabe o que pode acontecer a partir do momento onde você entra nessa, na famosa inveja? Não? Veja só. Meu nome é Paula e hoje eu vou contar a minha história. Desde que minha mãe se casou de novo, a minha paz acabou. E não é por culpa do meu padrasto, que é um amor de pessoa e me trata como se eu fosse uma filha. Quem eu não suportava era minha irmã de criação, a Adriana. Ela sempre fez o tipo de que é bem-sucedida em tudo que faz. Inteligente, bonita, quase perfeita, o que chamava toda a atenção para ela. E eu, que me sentia uma pessoa normal, sem grandes talentos, ficava sempre em segundo plano. Os meus pais pagavam a minha faculdade e a minha única preocupação era estudar. Já a Adriana havia acabado de se formar, tinha um ótimo emprego. A minha mãe adorava a Adriana e eu queria morrer quando ela usava a minha irmã como exemplo, dizendo que eu deveria me espelhar na Adriana, pois ela sim era a última bolacha do pacote. O que mais me deixava farta era ter que ouvir da minha mãe que eu tinha de tudo. A vida que ela pediu a Deus. Eu não estava contente com nada, pois eu sentia a sombra da Adriana sempre me cercando. Tudo que eu fazia era nada perto das grandes conquistas dela. A começar pelo meu namoro com o Rafael, que não saía do lugar. Quando eu pensava na minha irmã e no namorado dela, o Wilson, eu conseguia comparar as realidades que eram totalmente diferentes. Enquanto eles saíam para jantar em bons restaurantes, o Rafael no máximo me levava para comer um sanduíche, pois ele era um duro, nunca tinha dinheiro e o pior, havia perdido o emprego há 2 meses e até então nada de se recolocar no mercado de trabalho. Por que eu não tinha tanta sorte quanto a Adriana? Eu estava com o Rafael apenas por estar, pois ele estava muito além do que eu queria de um homem. Ultimamente eu me irritava com tudo, principalmente com o jeito meloso dele. Eu não levava o meu namorado em casa porque eu tinha vergonha dele. Apesar dos meus pais gostarem do Rafael, eu não queria ter que ficar fazendo sala na presença deles. Já a Adriana vivia com o Wilson em casa e comigo ele sempre foi muito gentil. Aliás, a Adriana também era toda gentil, o que me deixava ainda mais irritada, pois parecia que quanto mais eu fazia as coisas para provocá-la, mais ela me tratava bem. A minha mãe estava sempre por perto, botando panos quentes, e eu não entendia por que ela puxava tanto o saco da Adriana, que a chamava de mãe desde que era pequena. Enquanto eles iam para algum lugar legal, eu tinha que ficar em casa, porque o meu namorado não tinha dinheiro nem para me levar no cinema. Eu não podia mais continuar com o Rafael. Eu precisava de um homem que me valorizasse, que me tratasse bem, alguém ainda melhor que o namorado da Adriana. Aí sim eles iam me respeitar. Pra mim, o fim da picada aconteceu quando a Adriana chegou em casa e chamou todo mundo pra ir na rua ver o que tinha acabado de comprar. Quando eu vi, ela tinha comprado um carro. Eu não conseguia acreditar que ela finalmente tinha conseguido. O meu sonho sempre foi ter um carro, já que em casa havia apenas o carro do meu padrasto e ele nunca me emprestava. Eu tinha que andar de ônibus o dia todo. Aquela exibida agora estava motorizada. E eu, como ia ficar nessa história? A minha mãe dizia que aquilo era um exemplo, e eu detestava quando ela ficava falando pra mim: está vendo? Ela conseguiu. Você bem que podia pelo menos se esforçar. Ai, que raiva que me dava. Será que ela não via que a Adriana devia adorar ouvir ela falando isso? Pois assim ela ficava de bonita na foto. Aquela falsa ainda me disse que se eu precisasse do carro para alguma coisa e ela não estivesse usando, poderia me emprestar. Como se eu precisasse da esmola daquela idiota. Eu não conseguia tirar a Adriana da minha cabeça. Eu ficava imaginando como seria a minha vida se ela não existisse. Eu tinha que dar um jeito de me livrar dela. E para isso, eu decidi que eu ia mudar as minhas estratégias. Comecei colocando um fim no meu namoro com o Rafael. Eu não aguentava mais aquele fracassado. Ele só me arrastava para baixo e eu não ia mais deixar isso acontecer.
Ele ficou arrasado, disse que me amava, que queria muito ficar comigo. Pediu desculpas, mas eu não estava a fim de ouvir. Eu tinha decidido que chegava a minha vez de ser o centro das atenções. E com aquele namorado, eu só ia conseguir a piedade dos outros. Era bastante simples pra mim. Eu tinha que acabar com aquele ar de superioridade da Adriana, aquela coisa dela se sentir sempre a boa. E eu decidi que pra isso eu tinha que tirar alguma coisa que ela gostasse muito. Eu decidi que o meu alvo seria o Wilson. Eu sabia bem o que os homens queriam. A Adriana era cheia das histórias de se casar virgem, e eu desconfiava que ela e o namorado não tinham vida sexual. Apesar de ser um príncipe, o Wilson era um homem, e eu fui com tudo pra cima dele. Aproveitei que a Adriana tinha ido tomar banho e me declarei pra ele. Disse que estava apaixonada, mas era mentira. Eu estava querendo envolvê-lo. Contei que tinha terminado meu namoro por causa dele. A Adriana era uma verdadeira sombra na minha vida. Pelo menos era assim que eu via. Muitas vezes a Adriana tentava se aproximar de mim. E é claro que ela fazia isso para posar de boazinha. Mas eu não dava trégua. Ela me oferecia o carro aos finais de semana. Dizia que se eu quisesse dar uma volta, era só pegar a chave. Como se eu precisasse de esmola dela. Aos poucos eu comecei a perceber que eu podia tirar proveito da situação. Sabe aquela famosa frase, já que não se pode com o inimigo, melhor juntar-se a ele? Pois então, eu precisava me aproximar mais dela para entender as suas fraquezas. Até o meu padrasto estranhou que, de repente, eu não implicava mais com a Adriana. Meses depois, eu continuava fingindo que era amiga da Adriana, sem muita intimidade, claro. Ela me emprestava roupas e eu fazia festa no guarda-roupa dela. Um dia ela chegou em casa chorando. A minha mãe perguntou o que ela tinha e ela não quis responder. Foi direto pro quarto. Eu estava lá escolhendo uma roupa para sair à noite e ela começou a contar que havia descoberto que o Wilson, o seu namorado de mais de 3 anos, estava tendo um caso com outra mulher. Eles tinham brigado e ela terminou aquele relacionamento que todos esperavam terminar num casamento feliz. Eu nunca vi a Adriana tão mal como naquele dia, o que me deu um prazer imenso. Esse era o ponto fraco dela, homem. Era isso que eu tinha que mirar para atingi-la. E ela não era aquela fortaleza que aparentava. Para que ela me contasse todos os detalhes, eu me fiz de amiga. Ouvi a versão dela na história e achei bom isso ter acontecido. O Wilson acabou se revelando. Ele não ficou comigo, mas arrumou outra melhor que a Adriana. E o bom disso acontecer era para ela ver que ela não era tão especial quanto julgava ser. Eu estava muito feliz porque a minha meia-irmã estava sofrendo. Mas isso não mudou muitas coisas em casa. A minha mãe continuava pegando no meu pé e eu tinha que recorrer ao meu padrasto quando queria alguma coisa que ela me negava. A minha maior mágoa era ver que a minha própria mãe não ligava pra mim. Eu sempre quis que ela me admirasse, que me defendesse como ela fazia com a Adriana. Mas ela só tinha olhos pra enteada. Quando eu queria comprar uma roupa nova, minha mãe sempre dizia que eu não precisava de nada. Eu tinha que fazer o maior drama. Tudo o que eu queria tinha que cair na apelação. O meu padrasto sempre acabava satisfazendo as minhas vontades, mas isso me cansava. Eu queria só ver se a Adriana perdesse o emprego, como é que eles iam reagir. No fundo, a minha mãe só gostava dela porque ela podia mais que eu. Se eu pudesse dar um jeito de jogar a Adriana no buraco, eu não teria dúvidas. Meses depois, a Adriana chegou em casa com um rapaz, o Sérgio, e nos apresentou como sendo seu novo namorado. Eu fiquei morrendo de raiva. Como aquela sem graça já tinha arrumado outro em tão pouco tempo. O Sérgio não era tão poderoso quanto o Wilson, mas uma coisa notei. Ele não era certinho como o outro, visto que me deu várias olhadas ao longo do dia. Eu fiquei só ouvindo a conversa deles e me fiz de tímida. Queria saber mais sobre ele, mas eu tinha que ir devagar para não despertar suspeitas.
Dessa vez eu não ia falhar. Eu ia atingir em cheio a Adriana. E ela ia perder aquela pose de boazinha. Ah, se ia.